Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje é dia 1º de outubro, nós estamos iniciando aqui o terceiro episódio de uma série de webcasts sobre o programa de trainee do HSBC versão 2013. E é um prazer a gente estar falando direto da Vila Madalena, em São Paulo. Olha, e se você ainda não se inscreveu no programa e tem interesse em vir trabalhar no banco, não deixe de acessar aí hsbc.com.br/trabalhe no HSBC. Você vai encontrar lá toda a descrição do programa de trainee 2014, aliás, não 2013, 2014, que vão entrar no banco a partir do início do ano. E, bom, inscreva-se. Se você tem interesse em vir para o banco, inscreva-se aí, participe do processo. A gente ainda tem mais alguns dias de inscrição, mas elas vão acabar já já. Acho que no final da semana a gente está fechando as inscrições. Então, venha para o HSBC, inscreva-se e participe. Olha, o intuito do nosso bate-papo aqui, do nosso diálogo, é que vocês tenham um acesso maior ao HSBC e possam conhecer um pouco mais sobre o banco através das pessoas que trabalham lá. E nesse terceiro episódio, eu tenho dois convidados aqui também. Eu estou com o Aides, que está aqui do meu lado. Seja bem-vindo. Obrigado, Maurício. Ex-trainee do tempo da Paleozoico, como eu. Eu tenho que falar de onde era. Seja bem-vindo. Obrigado. A ideia é que você... Bom, o Aides está aqui, ele vai explicar já já um pouco da história dele. O Aides é ex-trainee, assim como o Zang, que também está aqui com a gente. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Tudo bem com você? Tudo certo. Olha, os dois são ex-trainees, tem uma história bem legal. A gente estava até conversando um pouco, a tua história é mais longa, porque você tem mais tempo de vida, mais tempo de casa. Na verdade, o do Zang já veio resumido em iPad. Ele já a veio. minha não tinha isso. E o iPad made in China, né? Que não é qualquer coisa, né? Então, vamos começar resgatando um pouco essa história pessoal de vocês? Perfeito. Quem quer começar? Posso começar os mais moços? O mais moço primeiro. Bom, eu sou natural de Niterói, Rio de Janeiro. Minha família inteira é mineira. Eu e minha irmã nascemos no Rio. Mas eu ainda falo festa. Você ainda arrasta o mineiro. Arrasto. Montoeira. Tem algumas... Pão de queijo. Pão de queijo e café. Aqui é café, cara, uma pinguinha. Também. Fiz economia na UFRJ. Fiz o mestrado na PUC aqui de São Paulo. Trabalhei antes do banco, trabalhei em banco. Trabalhei no BNDES, trabalhei também num pequeno banco de investimento no Rio de Janeiro, antes de trabalhar no banco, HSBC. Dentro do banco, eu participei da primeira turma de trainee, por isso que a gente brinca muito da época que eu fiz. Um ano depois que o HSBC comprou o Bamerindos, ele abriu a primeira turma. Que é anos 90 ainda. Na verdade, foi 98. Então, já que tem que falar, 98. Não, porque é isso, essa história através do Bamerindos, né? Eu me lembro bem do Bamerindos. O Bamerindos foi comprado em março de 97. E um ano depois, o HSBC fez o primeiro programa trainee do HSBC no Brasil. E dentro do programa, eu passei por várias áreas. Eu morei em São Paulo 3 anos, 3 vezes consecutivas. Morei no Rio 2 vezes pelo banco e morei em Curitiba, é a terceira vez que eu estou morando em Curitiba nesses 15 anos de banco. Então, eu vou falar que o que você não vai ter no programa trainee é ficar fixo. Isso você vai ter essa possibilidade para quem quiser. Trabalhei na seguradora, trabalhei planejamento de finanças, trabalhei em varejo, essa é a segunda vez que eu estou trabalhando no varejo, e atualmente eu sou responsável pelo atendimento na rede de agências no banco. Porque eu estava olhando aqui, teu cargo é superintendente executivo de Brand Service Standard. É isso? Perfeito, isso mesmo. Traduz para nós. Tá bem. São serviços de agência. Então, tudo que tem em agência que não tem a ver com a venda, com a área comercial, está dentro desta área. Então, desde a logística de transporte de valores, passando para o atendimento do cliente mesmo ali na fila, na boca do caixa, na ATM, passando para a parte de segurança. Esse é o processo que fica com a gente nessa área chamada Brand Service. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. São 864 agências que a gente tem que gerenciar desde o Capacity Planning. A agência tem que estar aberta para o nosso cliente com um mínimo de estándares que a gente adequado.
Essa história de você já ter vindo de banco, você falou do BNDES. BNDES foi um pouco essa trajetória? Você sempre quis trabalhar nessa área? Sim, eu fiz economia com, eu vou falar que pela discussão de dinheiro e de macroeconomia. Então, tinha acho que duas opções, né? Ou era banco de desenvolvimento, como o BNDES, ou era banco privado. E eu tive um tempozinho no BNDES. Gostei, eu acho que foi muito legal, porque acho que eu peguei 2 mundos antes do HSBC. Um banco de desenvolvimento, que era financiamento, principalmente para a indústria pesada. E depois eu fui trabalhar em bolsa. Eu fui mexer com o mercado spot de dinheiro, de dólar na época de começar opções da extinta Eletrobras, digamos assim. Então foi muito bom eu ver os 2 lados antes de entrar no conglomerado. Que legal. E ser casado, filho? Perfeito. Casado há 20 anos. Tudo tem idade na tua coisa, né, infelizmente. Cara? Essa cara de menino aí vem de onde? Acho que eu mantenho exercícios físicos e muito creme. Não, eu estou brincando. Eu sou de 75, então só para não dar também tanta idade assim. Você é novo, cara. Começou cedo. Razoavelmente novo. Minha mulher já não diz mais isso, mas meu filho também não. Mas tenho um filho de 7 anos, Lucas, que nasceu já em Curitiba, mas nesse período já viveu aqui 1 ano e meio em São Paulo, nessas minhas idas e vindas. Que legal, cara. Muito legal. Deixa eu trazer o Zhang para essa conversa. Fala um pouco de você. O Zhang é chinês da China mesmo, cara. Ele é original da China. Não é do Paraguai, não. Não é do Paraguai, não. Porque a miscigenação no Brasil é tão grande, às vezes, né, que a gente encontra, né? Mas conta um pouco da tua história. Tá, joia. Bom, meu nome é Zhang, é difícil soletrar, tenho até dificuldade, às vezes o cliente me liga e fala, qual é o seu nome? Zhang? Zé? Não, não é Zé. João? Não, não é João. Zhang. Fala, pô, tem que soletrar o meu nome. Enfim, bom, eu sou chinês, pelo nome você percebe. Eu sou nascido em Xangai, estudei lá até meus 5ª série de ensino fundamental. Aí depois, por uma opção de trabalho do meu pai, a gente mudou para a América do Sul. Tá? Na época eu fiquei no Chile 2 anos, estudei 2 anos no Chile e depois estou no Brasil já faz 13 anos. Hoje estou com 25 anos, 26, fiz 26 anos esse sábado agora, na verdade. Aproximando dos 30 já. Você está querendo ofender a minha e não, a Wides aqui. Que isso, não é isso. Ô, chinês, você mantém a linha aí, cara. Saí do quadrante você já. A gente deporta você se você ofender a gente aqui, pô. Não faz isso. Bom, minha formação, eu formei em administração com ênfase em comércio exterior, não Mackenzie. Minha carreira profissional, eu comecei na IBM, na área de finanças. Então, já fui estagiário de finanças, planejamento financeiro para projetos de outsourcing da IBM para a América Latina. Então, trabalhei 1 ano e pouco como estagiário e fui efetivado 1 ano e pouco também, quase 2 anos como analista financeiro. Bom, minha opinião, né, eu achei um pouco tédio na época, porque era um trabalho muito de planejamento. Então, você gere seu tempo, você tem a cobrança para entregar o projeto, mas assim, não tem aquela pegada, vamos dizer assim, que o chefe vem cobrando você, brigando contigo e tem uma meta mais assim agressiva. Não tinha isso. Então eu falei, eu queria uma coisa mais dinâmica, queria uma coisa diferente. E na época surgiu algumas oportunidades de programa de trainee. Dentro delas, inclusive, é até engraçado que eu inscrevi o HSBC na China, estava de férias na China. Pedi as contas na IBM, fui para a China, tirei as férias. E lá eu vi no programa de trainee do Brasil, divulgação do HSBC. Eu estava na China lendo notícia em algum lugar no Brasil. Aí eu vi o anúncio do programa de trainee, me inscrevi e voltei e dei continuidade no processo. Bom, sou trainee da turma de 2011. Desde que entrei no banco, eu passei... Eu entrei na área de China Trade Desk, coincidência, dentro da diretoria de Commercial Bank. Trabalhei 1 ano e 6 meses nesse período de programa de trainee e depois disso resolvi assumir um novo desafio e ir para a área comercial, sendo gerente de relacionamento para empresas multinacionais aqui no Brasil. Que legal. Então já estou há quase 1 ano e 2 meses como gerente de relacionamento. Que é essa função que a gente vê aqui de Corporate Relationship Manager, que está aqui Exatamente. Dentro do banco, você separa empresas por nível de faturamento. Então, corporate são empresas que
hoje está acima de 60 milhões de faturamento, se não me engano, vai até 1 bi. Tá? Então, isso tem... Que é o médias empresas? Seria média e grandes empresas. Médias e grandes empresas. Onde eu estou numa área international do corporate, que basicamente temos alguns gringos na área, tem um francês, tem um mexicano, tem um chinês e tem uma pessoa que fala bastante línguas, vamos dizer dessa forma, para cobrir as subsidiárias de multinacionais aqui no Brasil, dentro do corporate. Bom, está sendo uma experiência bem bacana, uma experiência bem bacana nesse sentido. E, assim, dentro do programa de trainee do banco, eu tive experiência também de participar de um treinamento em Londres, que fazia parte do programa de trainee. Obviamente, não é todo mundo ia, mas, assim, fazia parte do programa de trainee. Também tive a oportunidade, ano passado, de ir, por minha, vamos dizer assim, background de ser chinês. Então, as empresas multinacionais chinesas estão consolidando na minha carteira. Então, ano passado, eu participei de um primeiro China Desk Forum na China. Então, eu fui lá no HSBC China, fiz uma semana de reunião lá e também para conhecer toda a estrutura do HSBC China também e fazer o networking nesse sentido para melhor atender as empresas aqui no Brasil. Vale resgatar um pouco que a HSBC vem de Hong Kong Shanghai Bank, é isso? Corporation. Né? Corporation. Então, as origens do banco estão para aqueles lados, né? Vocês dois foram trainees em períodos bem diferentes, né? Qual foi o desafio de ser trainee do HSBC, né? Para vocês dois? Eu acho que primeiro, eu vou falar com as pessoas recém-formadas, se puderem, comecem com o programa de trainee. E vou separar o HSBC aqui para depois a gente falar um pouquinho, mas eu acho que eu fui trainee no banco anterior também que eu falei e te dá normalmente uma exposição maior. Claro que você pode ter exceção, mas a regra é que o processo de trainee de qualquer empresa, o HSBC nesse ponto não é diferente, ele vai te dar exposição maior. O que é exposição maior? Você vai ter mais contatos mais rapidamente e vai poder fazer o uso desses contatos mais rapidamente. Para positivo ou negativo para você também, mas acho que isso é o mais importante. Então, como o Zhang falou, sempre tem dentro do programa outros processos, concurso no exterior, que você poderá ou não fazer, treinamentos com pessoas de dentro do banco ou de fora, que você vai ter mais chance de fazer. Então, acho que o programa trainee nesse processo é muito importante. Bom, dentro do banco, como nós somos uma multinacional que está presente em vários países, você ainda tem, dentro do HSBC, essa possibilidade também de viagens, possibilidade de trabalhar fora. Você sempre tem a possibilidade da carreira internacional como mais uma das opções. E mesmo não sendo uma internacional, também dentro desse país pequenininho chamado Brasil. Claro. Vou dar o meu exemplo mesmo, foi Rio, São Paulo, Curitiba. Você já rodou várias cidades. Você consegue rodar muitas cidades também. Então, eu acho que o programa trainee é importante por causa disso. Zhang, não sei se você gostaria de complementar aí. Eu acho que concordo plenamente nessa parte de networking. Se assim, você entra num programa de trainee, diferente de um processo comum, você entra fazendo entrevista já com o executivo do banco. Então, isso já te dá um acesso, uma visibilidade dentro do banco totalmente diferente de você entrar no processo normal. E isso te dá, vamos dizer assim, isso abre oportunidades para você. Então, como você falou também, isso é bom e é ruim. Aumenta a sua exposição para o lado bom e o lado ruim. Depende do seu performance, depende do como você vai demonstrar o seu trabalho para os outros. Bom, isso é com relação ao networking, eu acho ótimo. E outro ponto também, por você entrar num programa de trainee, vai entrar 20, 30 pessoas. Eu não sei exatamente quantas pessoas nesse programa de trainee vai ser. Mas cada um vai entrar numa área diferente. Então, qualquer dúvida que tiver, um se ajuda ao outro. Então, eu preciso de um contato numa área X, tem a fulana que eu conheço do programa de trainee que vai te ajudar. Criou uma comunidade. Você cria uma rede de contato assim que você não conseguiria. Então, se não for um programa de trainee, seria depender de muita gente dentro da sua área. Tendo o programa de trainee, você consegue achar alternativas de contato que, se não for programa de trainee, não possibilitaria você fazer isso. Outros pontos, também acrescento, oportunidades internacionais no HSBC realmente é um ponto que muitas pessoas que eu vejo entrar no HSBC ou optar para o HSBC por querer uma oportunidade internacional. Porque é um banco global, é por isso que você está no mundo inteiro, clientes são às vezes multinacionais, como você falou.
É por isso que ele está presente? Eu acho o mercado financeiro e alguns outros setores também, eles têm mais facilidade para isso, né? Por exemplo, vamos falar, o Zhang vai falar melhor do que eu nesse ponto, mas todo o processo da China que a gente vê nos últimos anos trouxe um inflow, uma chegada de dinheiro de lá para o Brasil gigantesco. E o banco nasceu lá. Então, não tem por que a gente não participar disso, não tem por que as pessoas não procurarem a gente para isso. Agora, faz com que também a gente tenha que ter aqui pessoas como o Zhang, quer dizer, e a pessoa que não fala ainda direito o inglês e precisa da língua nativa, ou pelo menos que fale o inglês para a gente poder contactar. Quem está disposto a ir para lá também, para entender um pouquinho mais, para quando voltar a gente poder ajudar. Esse é o ponto mais importante. De novo, eu vou falar sempre do HSBC, mas várias empresas internacionais têm essa possibilidade. No mercado financeiro, eu acho que, como o dinheiro move, isso é bem mais rápido do que se você entra, às vezes, em algum tipo de outro produto que talvez não tenha tanta movimentação, dependendo de cada região. Você morou na China? Morei. Trabalhando pelo banco? Não. Você morou antes de vir para cá? Antes de vir para cá. Eu nasci lá. Entendi. Tenho família lá. Entendi. Mas não morei durante o trabalho. Como é que é a diferença cultural para você de viver aqui? Brasil e China são bem distintos. São bem distantes, vamos dizer dessa forma. Mas por fato de eu ter saído muito novo da China, então a minha habilidade de adaptar era mais fácil do que hoje. Eu diria que se hoje eu saísse da China, ia ser muito mais difícil adaptar aqui do que na época. Mas, assim, a cultura é totalmente diferente. Então, se eu for visitar, eu tenho carteira da minha empresa chinesa, se eu visitar a empresa chinesa saindo para... Eu tenho que sair com eles para jantar, na sexta-feira, que é totalmente diferente se é um cliente brasileiro ou local, porque eles querem tratar dos assuntos do trabalho durante o horário comercial. Eles não querem falar disso depois do horário comercial. Bem diferente. Mas bem diferente. Nossa bem cultura, diferente. né? A cultura é diferente, o modo de falar, língua, obviamente, e também a questão de hierarquia. Na cultura oriental, em geral, isso é um pouco que eu sofro um pouco às vezes, porque eu tenho um card muito novo. E quando você trata com empresa chinesa, você trata com diretores de empresas chinesas. Claro. Então, eles te veem como uma pessoa muito jovem para aquilo. Mas o desafio realmente é você tentar ultrapassar isso, tentar ganhar a confiança deles, mesmo sendo novo. Embora isso não seja preconceito aqui no Brasil, mas por cultura oriental isso é uma barreira que mais conservadora. É mais conservadora. Maurício, acho que nesse ponto, pegando o gancho, nesse ponto o HSBC também ajuda muito, porque como você tem a oportunidade de trabalhar com pessoas de diferentes nacionalidades, você começa a ter uma noção muito clara dessas diferenças e pelo menos aqueles erros absurdos você não vai fazer. Como essa preocupação de sempre que você vai visitar alguma empresa de outra nacionalidade peraí, deixa eu entender um pouquinho o que é possível fazer, o que não pode ser feito, para você não desagradar a pessoa num primeiro momento que você está criando as relações. Claro. Isso acho que foi o que eu aprendi demais também no banco, porque é a cultura da empresa estar preocupado em entender o outro lado. Porque já que a gente teve em muitos países diferentes, você tem que tomar cuidado com aquilo que é certo aqui no Brasil, pode não ser na China. Lá, né? Isso. E a gente... E se você está na casa da pessoa, você que tem que saber qual é a regra. Não dá para você que... depois pedir desculpas e falar que não sabia. O código de conduta é dela, né? Perfeito. Exatamente, você tem que seguir. Né? É isso mesmo. Como é que é o dia a dia de vocês? Assim? Fala um pouco. Assim. Acorda de manhã? Não, você acorda de manhã, chega no trabalho. O horário é 9 e, teoricamente, você sai às 6. Mas, assim, obviamente, sempre tem alguns dias que o trabalho aperta um pouco, você tem que ficar um pouco mais. Isso faz parte em qualquer organização, você tem que trabalhar. Às vezes, tem que dedicar um pouco mais para o trabalho. Assim, sendo gerente de relacionamento, eu não sei se... Imagina o seguinte, todo mundo tem uma conta no banco. Qualquer coisa que acontece com aquela conta, você vai ser o gerente. Então, seu gerente nada mais é do que seu banco. Então, qualquer problema, qualquer negócio que você tiver, você vai tratar com ele. Então, muitas vezes você assume uma responsabilidade no sentido de tem que dar o delivery para o cliente, não importe como. Ou negociando internamente com seus clientes internos ou com seus fornecedores internos para tentar dar aquele delivery para o cliente. Então, o dia a dia é bem puxado no meu trabalho, mas é algo que eu gosto. Obviamente, dentro do banco, banco é gigante.
Banco você tem todas as áreas. Você tem a área comercial, você tem a área operacional, você tem a área de planejamento estratégico, tem a área de tesouraria, que é mais puxado ainda. Você tem a área de investment banking, você tem a área de compliance, fraude, jurídico. Então, o banco é gigante. Tem a área de marketing. Então, as pessoas... Eu acho que isso é um ponto que eu gostaria até de detalhar um pouco, porque quando eu inscrevi o programa de trainee, no banco, a visão que eu tinha de banco, por meus pais não são de mercado financeiro, é que banco é agência só. Só que eu acho isso diferente, porque existem as agências, obviamente, mas o banco tem N áreas que pode te dar oportunidades. Como eu falei, você pode ser perfil diferente, você pode ser uma pessoa mais analítico, você pode ser uma pessoa mais comercial, uma pessoa mais detalhista ou menos detalhista, uma pessoa mais área de marketing, planejamento estratégico. Enfim, você pode trabalhar com projetos, enfim, você pode optar N oportunidades dentro do banco. Então, não se restringe somente a ter a imagem que o banco é agência. Não é só isso. Tem outras áreas além da agência para o banco. Acho que o Zhang tocou num ponto importante. Você traz a experiência de cliente, pessoa física, para moldar a empresa, né? O banco é grande em RH. Talvez vai ter trainee aqui que vai trabalhar no RH. Sim. E você... Bom, eu entrei num programa de trainee de banco. Então, mas nós temos todas as áreas. Logística, transporte de valores. Então, coisas que acho que tem que abrir um pouquinho a mente para pensar o que uma organização grande tem e que você pode aprender. Acho que isso é muito importante e dá possibilidade de você rodar um pouco numa grande empresa. E é engraçado que as pessoas, às vezes, ficam focadas só num processo de agência, o que não é verdade. Toda a parte também de relacionamento com o Banco Central, relacionamento com o processo jurídico, PROCON, você também tem banco, imprensa. Então, é muito importante que o pessoal que queira ser trainee de qualquer empresa, vamos falar especificamente do HSBC, mas que lembre que é muito maior do que o que ele vê. Acho que o banco hoje você vai ver as 864 agências, mas tem todo o processo do Zhang que são das empresas corporate, que você não fica marcando ali quais são elas, mas é gigantesco. Você tem todo o processo também interno, desde RH, finanças, transportes, quer dizer, que é gigantesco, porque você tem que todo dia abrir uma agência ou abrir a conta. O teu dinheiro tem que estar ali, tua aplicação tem que estar ali, seu dinheiro que você enviou, seja para a China, para a Austrália ou para Miami, ela tem que aparecer ali. Então, todo esse processo, tecnologia, você tem trainees específicos que querem fazer o processo para trabalhar, por exemplo, numa área de tecnologia. Então, acho que é muito importante as pessoas conhecerem um pouco mais para poder estar abertos também a essa discussão. Eu vou falar que um dos pontos importantes do programa de trainee, depois da exposição, é você poder rodar bem. Passei um período aqui e quero trabalhar em marketing, é possível, você não precisa sair da empresa. Eu queria agora dar uma ênfase em RH por algum motivo, ou porque já era meu histórico, eu posso também. Diferente de você trabalhar numa empresa pequena, que isso acaba ficando mais limitado. Bem restrito. O banco está com uma campanha muito legal na televisão sobre o dinheiro, né? O que é dinheiro, o que você faz com ele. O importante não é ter dinheiro, é saber o que você faz com ele, o que ele pode fazer por você, né? Alguma coisa nessa linha, que tem tocado muito de perto as pessoas. Eu sou cliente do banco. Aliás, eu sou cliente do banco, essa história vale contar, você é do corporate e tal. A Educartes é cliente do banco há algum tempo, né? Aqui na agência Nova Sumaré, que é aqui perto. E o gerente de relacionamento nosso aqui, da Educartes, sempre me ligava e falava: Maurício, você não quer abrir uma conta no banco? Eu falei: não quero, eu não uso conta bancária. E nessa época eu não tinha conta bancária mesmo, só trabalhava com cartão de crédito. Não tem interesse nenhum. Daí ele voltava, vinha aqui, conversava com a gente, com a Rita aqui, que é controller, vinha sempre para mim e falava: Maurício, vamos abrir uma conta lá no banco, eu te indico o gerente que cuida de pessoa física, ele abre uma conta. Toda vez que ele vinha aqui, tinha essa novela. E eu sempre falava para ele: não vou abrir. Até que um dia eu comprei uma casa aqui na vila, que eu mudei, e a agência que me ajudou, a empresa que me ajudou a fazer o financiamento de parte da casa, ela tinha várias opções de banco lá, né?
E ela estava fazendo os estudos lá. Um dia o gerente, esse mesmo que atende a gente, me ligou e falou: Maurício, eu tenho uma ótima notícia para você. A sua conta aqui está quase aberta. Eu falei: cara, não é isso. Aí ele virou para mim e falou: nós vamos ajudar você a realizar um mega sonho, cara. Tu vai comprar uma casa com financiamento do HSBC. Eu acabei de receber os dados aqui e você vai ser nosso cliente, né? E aí eu fiquei pensando nessa história. Foi totalmente casual isso. Foi totalmente casual. Não teve nenhum plano para isso acontecer, né? E, de fato, o banco começa a entrar ele entrou na minha vida, né? Eu sou um testemunho de um jeito muito especial, porque realmente me ajudou a consolidar um sonho que eu tinha há muitos anos, né? E agora eu vejo essa campanha do banco, ela toca a mim, que sou cliente desse jeito que eu contei, muito intimamente. Como é que ela toca vocês? Olha, eu acho que isso é interessante, porque é isso que... Eu vou falar, os bancos no passado, que começaram, alguns dizem, na época dos templários ainda, que era para você ajudar o crescimento. Então, depositavam-se esse dinheiro que eu não queria viajar para ser roubado, para buscar do outro lado onde eu ia chegar. E você tinha um recibo, e no fundo, um pouco de banco é isso, é onde eu deixo o dinheiro para depois eu poder investir ou para fazer ele crescer. O Brasil, por causa das loucuras de inflação para lá e para cá, isso ficou assim, meio distante. Adormecido, né? Isso. E a nossa cultura é de tomar muito crédito. Então, a gente fica na preocupação que a discussão, quando vem normalmente banco na cabeça, é algum problema. Porque você está negociando uma dívida, porque você precisa de dinheiro. E não deveria ser assim. Lá fora, o processo de poupança, e na China, eu acho que é o maior exemplo. Os orientais são os maiores exemplos para isso. Como é que eu faço para juntar dinheiro e pegar uma ajuda assim, de pessoas que conhecem, nesse caso o banco, para eu poder comprar a minha casa daqui a pouco. Então, eu vejo o banco nesse processo. Eu estudei economia, então eu estudei profundamente esse processo em mercado acionário e mercado cambial, e o histórico todo de banco é o BNDES, um banco de investimento. Como é que você faz o processo para crescer. O HSBC mesmo lá fora, ele é muito forte na parte que a gente chama de wealth management, que é gerenciamento de fortuna. E eu vou falar que fortuna e riqueza varia de cada um. Tem um provérbio que ser rico é você gastar menos do que você recebe, e ponto. Isso é ser rico. Vai depender do quanto você está disposto a gastar para ser rico. E com isso o banco tem que ajudar muito. Eu espero, e a gente quer montar, e já tem, esse setor bancário já está tentando trabalhar com isso, como é que a gente faz um processo mais consciente para a pessoa também. Como é que a gente ajuda tem certeza que você quer comprar esse bem agora? Porque quando você fala de um carro, você fala de uma casa, é para 30 anos. Esse é o momento, é melhor investir um pouco. Então, para mim, banco sempre tem que trazer esse processo que deveria ser o primeiro ponto. Hoje eu falo que a gente pensa primeiro no produto, aí a gente decide a compra e depois a gente vai ver os mecanismos de financiamento. Deveria ser o contrário. Se eu já tenho o produto, antes de eu decidir pela compra, eu deveria ver os mecanismos de financiamento. Em empresas isso é muito mais fácil, porque ficou profissional, fica o processo. Já na pessoa física, a cultura brasileira ainda está... a gente ainda tem que melhorar esse processo. A gente está aprendendo ainda, né? Engatinhando. Isso talvez, mesmo. Né? Zang, algum ponto nesse sentido? Concordo plenamente contigo que a cultura brasileira, de fato, é um povo mais tomador de crédito. Então, as pessoas enxergam o banco tá numa situação crítica, preciso de um banco para me ajudar a financiar e sair da situação que eu estou. E nessa situação, muitas vezes, é o pior momento para você se financiar, porque você está numa situação tão frágil que qualquer dívida que você tomar pode te piorar mais a situação. Né? Quebrar. Então, eu acho que essa campanha que o banco tem feito no sentido de como ajudar as pessoas a gerir o patrimônio ou enxergar algo a longo prazo, se vale ou não fazer aquilo. Entendeu? Se é isso mesmo você está esperando acontecer daqui a alguns anos, tomando uma ação hoje. E essa campanha, eu acho que aquilo que você falou, que mexe muito contigo, porque ele é uma percepção de valores. Porque é aquilo que você falou, ser feliz não é ter dinheiro.
ser feliz. Por exemplo, nessa campanha você vê muitas vezes as pessoas falando, poxa, eu poderia ter feito isso há uns anos atrás, mas hoje eu não tenho mais situação de fazer aquilo, não tenho mais condição de fazer aquilo. Mas por que não fiz aquilo? Porque naquele momento, naquela situação, todo mundo, as pessoas julgavam que aquilo não é certo, ou não deveria fazer. Mas você não foi por seu próprio instinto, você deve ou não fazer. Então, acho que mexe um pouco mais emocional, porque você mexe com os valores das pessoas. Aí você define realmente, se você quer olhar a longo prazo, chegar a determinado lugar, quais são os planos que você tem que fazer? Como você vai olhar isso? Não existe riqueza sem um plano e acumular aquilo para chegar olhando ao longo prazo. Senão você não consegue ter um bem se você não planejar isso há um tempo atrás. Obviamente, está falando que as pessoas, dependendo de si mesmo. Tem muita gente que tem condições boas de família, mas aí já é outra situação. Mas partindo de si mesmo, você tem que ter um plano a longo prazo e acumular aquilo. Então, acho que essa campanha do banco foi bem bacana porque ele traz uma outra visão de como o banco deve trabalhar para as pessoas físicas. Isso é bacana. Muito legal. Tem perguntas aqui que estão chegando. O Leonardo está mandando aqui uma para vocês. Eu gostaria de saber do AIDS em quantas áreas ele trabalhou no banco nesses anos todos. A rotatividade dentro do HSBC é grande? Bom, 2 perguntas. Eu trabalhei em 7 áreas diferentes em 15 anos. A rotatividade, eu vou falar que depende. Eu tive um processo acima da média, mas quer dizer então que tem gente ainda que pode ser um pouco mais, mas na média é menos. Acho que você tem a possibilidade de trocar de área a cada 3 ou 4 anos, porque sempre surge trabalhos entre áreas diferentes e você acaba tendo possibilidade de convites para ir para outra área. Não entendo que seria uma média essa mudança constante, não. Olha, a gente mencionou aqui a campanha. Eu acho que eu posso até mostrar, né? Acho que eu vou mostrar aqui. Deixa eu tentar trazer para vocês aqui. Olha só. Esse aqui é o site do HSBC. Se você entrar naquele endereço que eu passei, você vai cair aí do programa de trainee, mas a campanha é essa aqui, ó. O que é dinheiro para você? Ó. Vamos tentar ouvir a campanha aqui. Vamos ver. Ó. Vamos lá. O que é dinheiro? Um pedaço de papel? Um punhado de metal? Ou apenas números? Ele é considerado a raiz de todo o mal, mas também pode servir para cortar o mal pela raiz. Ele não compra a felicidade, nem o amor. Mas há quem se apaixone por ele mesmo assim. Ele pode mudar quem você é, te ajudar a descobrir quem você realmente é. Ele pode te escravizar e te libertar. Ele abre portas, compra portas, mas não te diz o que fazer uma vez lá dentro. Te controlar, te colocar no controle. Ele te dá o poder de dizer sim e a liberdade de dizer não. Ele é tudo e é nada. Porque dinheiro é apenas dinheiro. Conte com a gestão de patrimônio do HSBC para ter um futuro com mais opções. É genial, né? E tem aqui no YouTube, nesse canal que eu coloquei. Se você colocar o que é dinheiro HSBC, você vai encontrar esse vídeo. E tem as várias campanhas que estão na televisão, né? Inclusive aquela do fotógrafo. Aquela do fotógrafo, para mim, é As melhor, de previdência, né, são ótimas, são né? boas, O processo né? de previdência é muito legal. Então tem várias. Você que está olhando o HSBC aí de perto, entre aí, dá uma olhada no YouTube que você vai encontrar todas essas campanhas. E também lembrando aqui, ó, que se você não se inscreveu no programa de trainee e quer trabalhar lá, tá aí, ó, hsbc.com.br/trabalhe no HSBC. Vai ter trainee na tua área, né? Tem que ter lá, é uma máxima nossa aí, quantos serão os próximos? Hoje, atualmente, nós estamos com 2 trainees, acho que entraram na turma do Zang, inclusive, e agora a gente está brigando para quantos mais a gente consegue botar em 2014. Então, é sempre uma discussão boa nesse processo. Eu estava falando
antes com o pessoal e converso também muito com o RH. Eu vou brincar, não se iludam, trainee dá trabalho. Mas mesmo quando ele é um problema, ele é um bom problema. Brincadeiras à parte, porque eu acho que a relação ela é diferente. As pessoas que estão entrando, a gente não pode fugir, elas querem alguma diferenciação. Então, elas querem mais exposição. Já discutimos isso pode ser positivo ou negativo, mas você tem que ter esse espaço. Senão, entraria pelo processo normal. A gente precisa do inglês... eu vou falar fluente, porque normalmente é quase perfeito, porque a gente quer, essa exposição quer dizer também participar de fóruns que a gente tem que discutir com outros países. Se a gente precisar que a pessoa saia do país ou faça uma apresentação aqui ou trabalhe em algum projeto que envolva mais países, não quer, então você não pode porque você não tem, ou que você está começando, força o inglês em 3 meses se resolve. Não se resolve. A gente precisa das pessoas mais preparadas, sim, né? Porque a gente também não quer... A gente quer botar na fogueira quando essa fogueira aparecer. E é isso que a gente espera das pessoas que estão participando do programa Trainee. Por outro lado, Maurício, eu acho que é muito importante também as pessoas estarem transparentes nas entrevistas, nas discussões, porque, como eu falei aqui, eu mudei muito e isso só me ajudou. Talvez isso não seja o melhor para o Maurício. O Zhang eu já não vou nem falar mais, porque quem veio da China veio para cá, voltou e provavelmente ele tem esse mesmo perfil. Mas não necessariamente esse é o perfil de todo mundo. Talvez uma outra área vai querer, assim, depende da área que você vai, talvez a gente queira uma pessoa que queira ficar 5, 6 anos, porque nós temos projetos também que são mais médio e longo prazo. Tem outros locais que vão falar, não, você pode fazer isso aqui 1 ano e meio e ser trampolim para uma outra coisa que você quiser. Então, acho que é muito importante essa discussão nas diversas etapas do programa, para a pessoa, ela não mentir para ela mesma, ela não está mentindo para a gente, ela está mentindo para ela mesma. Vamos falar que trabalho é aquele lugar que você vai ficar mais tempo do que na própria casa, mais tempo do que com a esposa, mais tempo do que com a família. Esse é o lugar chamado trabalho. E se for ruim para você está fazendo mal para você. Para a gente é mais um. Acho que você tem que se importar com... Eu vou fazer aquela brincadeira não tem a síndrome do fantástico. Aí você começa a cair da cadeira assim, ai meu Deus do céu, amanhã, que não sei o quê. Muda de vida, pelo amor de Deus. Você está matando a tua vida. A síndrome do fantástico no domingo. Isso mesmo. Sensacional. Isso mesmo. Acho que pegando o gancho que a Aires falou sobre inglês, realmente é muito importante e precisa do nível fluente mesmo. Eu dou um exemplo, porque, por exemplo, hoje as empresas que eu cuido, por ser cliente global do HSBC, eu tenho contato com o gerente global da conta em algum outro lugar do mundo. Para qualquer demanda que a empresa tiver aqui, eu preciso reportar a ela e, inclusive, pedir suporte para essa pessoa. E inglês é o mínimo. Você precisa falar com a pessoa, tem que fazer conference call, tem que ligar, tem que mandar e-mail, tem que discutir com o cliente. Enfim, você tem que fazer esse meio de campo bem feito. E, para isso, tem que ter uma comunicação eficiente. E língua é primordial. Realmente, inglês é uma língua importante. HSBC, embora sendo Hong Kong Shanghai Banking Corporation, que iniciou as operações na Ásia, os acionistas majoritários do banco, os donos, são ingleses. Então, inglês realmente é uma língua que não tem como... E é uma língua universal, né? E é uma língua universal. Você fala com todo mundo. Exatamente. Então, vale destacar para quem ainda não se inscreveu, vai perceber que o banco realmente exige, para inscrição no programa de trainee 2014, um nível de inglês alto. É isso mesmo, né? E é lógico, se você não tem esse nível de inglês alto ainda e quer entrar no banco, cara, mergulha no inglês e ano que vem você aplica de novo, né? Não desiste por causa disso, né? Pelo contrário, pega esse negócio e encare de frente, né? E não pense, Maurício, acho que vou discutir de novo aqui, não pense só no banco. Eu acho que você aprender novas línguas, e inglês principalmente, é a chance de você poder se comunicar com o mundo em qualquer área de atuação. Se você amanhã quiser virar historiador e aprender história, você vai ter que ler em inglês. Qualquer outra área que você queira se meter, você vai precisar do inglês. O Luiz está perguntando aqui, algum outro idioma pode ser considerado diferencial? Hoje em dia, o chinês, a gente sempre tem a chance de você precisar de outro idioma, sempre o espanhol, porque a maioria das pessoas depois do inglês fala o espanhol, e o chinês, porque a China se despontou aí nos últimos 10 anos com um grande crescimento. Agora, eu vou falar que língua
nunca é pouco. Um trainee da minha turma, ele sabia francês, ele foi trabalhar na França, hoje ele é local na França, e você vai conseguir ver essas experiências também. E claro que a língua ajudou. Duvido que eu, no mesmo momento, ia conseguir ir para a França sem ter o francês como uma segunda ou terceira língua. E eu concordo plenamente. Nunca é demais aprender mais uma língua. Eu dou um exemplo. Meu chefe atual, ele também foi trainee. Já está há bastante tempo no banco. Ele fala francês, inglês, português, obviamente a língua nativa, e está aprendendo alemão ainda. Então, nunca é tarde para aprender uma língua a mais. Então, às vezes você fala, obviamente, hoje em dia o tempo é tão curto para a gente prioriza aquilo que é mais importante. Não vou aprender uma língua que não vou utilizar muito. Mas se você tiver um tempo, não sobrando, mas se tiver um tempo a mais e você tem um hábito realmente de gostar de aprender outras coisas, sempre vale a pena aprender uma língua nova. Acho que isso é importante. A Carolina está aqui, está perguntando o seguinte: o HSBC tem parceria com faculdades internacionais, incentiva mestrado e doutorado. Como é que foi o processo de formação de vocês depois do banco? Treinamentos, experiências, troca de experiências? Bom, do HSBC vai depender muito de área, porque o trabalho geralmente quem tem que ter a formação é a própria pessoa. Em alguns casos, sim, quando a gente realmente precisa, depende da área, você consegue atrelar alguns investimentos específicos dessa maneira. Mas hoje em dia o mercado está tão fácil nesse sentido que é mais fácil você trazer alguém que já tenha. Então, eu vou falar assim, tomem cuidado. A gente tem alguém mais preparado do que você. A gente tem que estar se preparando sempre. Eu fiz o mestrado na PUC aqui de São Paulo enquanto eu estava já no programa de trainee do banco, que é uma coisa que você tem que ir se virando. Hoje os MBAs são para isso. Eles vários deles falam, se você trabalhe um pouco e depois volta para o MBA que tenha mais a ver com a área ou que você está fazendo ou que você queira mudar. E de tempos em tempos eu aconselho as pessoas, no mínimo, a dar uma estudada de novo e ver se faz sentido começar um outro MBA, porque você pode estar numa outra etapa da vida, alguma coisa mais relacionada a RH, alguma coisa mais relacionada com gestão de patrimônio, alguma coisa mais relacionada a marketing, a finanças. É sempre importante você tá vendo o que tem de novo no mercado. Vale destacar isso que o Ades falou, porque, de fato, as pessoas têm que ser protagonistas da sua formação, né? Da sua própria formação. Né? Eu acho que existem uns desafios que estão pela frente, e volto a dizer do inglês aqui, mas as pessoas têm que dar um passo à frente, não podem ficar esperando que alguém faça isso por nós. O banco, né? fazer isso. Exatamente. Acho que por lado... Eu vou fazer a brincadeira, a gente consegue um financiamento se a pessoa quiser. O cara é vendedor, meu, você não está entendendo. Já vai distribuir os formulários digitais aqui para abrir conta. Acho que por lado do banco, realmente, formação você tem que partir do conta própria. No banco não vai chegar para você quer fazer um mestrado em tal lugar do mundo. Na Harvard, não vai. Você que tem que correr atrás disso. O que o banco acho que daria espaço para você te dar o endorsement, fala assim, não, vai lá, eu aconselho você a ir e eu deixo essa vaga para você na hora que você voltar. Entendeu? Ou até surgir uma oportunidade melhor para a posição que assim que você voltar daqui a 1 ano, 2 anos. Isso eu vi acontecer, inclusive com esse trainee também na turma de 2006, se não me engano, 2006, 2008. Eu vi ele fazendo faculdade, foi para Londres, fez 1 ano e meio, quase 2 anos de mestrado, MBA, voltou agora e voltou para a mesma posição. Na verdade mudou para outra área, mas dentro da área legal também, área de direito. Está no banco. Está no banco. Claro. A Carolina também está falando aqui um pouco de como é que é conjugar a vida pessoal com vida de trabalho. Ela fala que quer ser mãe aqui. Como é que pais e mães se lidam com essa situação no banco? Você que tem filho. Né? Maurício, acho que isso é importante. Eu vou falar bem-vindo à vida verdadeira. Ao mundo né? real. Isso. Vamos abrir uma padaria agora. Tá? Ou a padaria é melhor por causa dos horários, eu sou meio maluco, mas vamos abrir um café. Sábado e domingo, à noite pode ser roubado, pode entrar chuva. Então, cada vez mais os empregos estão parecendo mais como uma empresa própria.
Se acontecer um problema que um cliente do Zang achar ele no sábado, porque o cara está perdido na China e roubaram os documentos dele, o Zang vai ter que ajudar. Ele não pode falar, desculpa, hoje é sábado, eu só trabalho de 9 às 18. Do horário do Brasil. Isso, não me ligue agora, porque agora é meia-noite. Se ele atender o telefone, ele vai achar alguém e vai tentar ajudar. Isso vai acontecer com todo mundo. E não é trabalhar em banco. De novo, é você ter a tua empresa, a AIDS S.A., Maurício S.A., então, você tem que saber lidar com isso. Vai ter espaço para o teu filho, sim. Você vai ter que negociar, né? Tem gente que vai funcionar, eu vou fazer uma brincadeira, eu sempre adorei esportes. Eu até hoje corro dia sim, dia não. Vou fazer a maratona em janeiro, acabei de fazer uma meia. Faço prova de triatlon, assim, adoro. Trilha de moto, mergulho, assim, tudo. E eu vou falar aqui, o que mudou, eu vou fazer uma brincadeira, mas eu treinava à noite e não posso mais treinar à noite. Eu só treino hoje em dia, eu acordo às 5 da manhã e saio para treinar. Por quê? Porque em algum momento eu estava só pagando o filho, porque nem criar eu estava. Eu falava assim, pai vai ser agora quem paga, porque nem criar eu crio, porque eu não dava. Eu acordava sempre cedo, mas meu filho muito pequeno, chegava à noite que a gente queria ter a interação, quando eu chegava em casa, depois de qualquer treinamento, ele estava dormindo. Então eu falei, acordo bem cedo, vou treinar, volto para tomar um café, que é aquele momento que a tua agenda nunca, nem cliente, nem chefe te ligam. Então você, com certeza, você consegue ter sim o café da manhã, eu vou falar que é a única hora que você consegue isso aí. E depois eu tento chegar o mais cedo possível, para que eu possa ter também aquele período da noite com meu filho. Então, você tem que ir reformulando agendas. Tudo é questão também de aceitar as suas decisões. Falar que você vai conseguir ter tudo ao mesmo tempo, não dá. Em cada momento da vida, você vai ter que ceder um pouquinho para um lado e para o outro. Eu vou falar que é a negociação. Transparência e negociação, primeiro com você e depois com todas as pessoas à tua volta. Eu vou falar que filho muda. Clica um botão e muda completamente. A pessoa tem que ter para depois ver a diferença que faz. Mas tudo é combinado e você consegue fazer. Que eu queria ter mais tempo? Talvez sim. Você vai ter que ver como é que você vai ajustar isso. Eu e minha esposa decidimos ter um filho só para que a gente pudesse canalizar mais tempo. Mas quem tem um, que tem dois? Eu falei, não. Eu acho que eu ia ter que dividir, eu prefiro ter um só. Falar que tem pessoas hoje da minha idade, com a posição que eu tenho, com 3. E não tem diferença. Educar é o carinho, né, é a vontade de você abrir esse espaço. Então, tem jeito sim. Você só tem que acordar com todas as pessoas envolvidas, né? Desde o teu filho até o teu chefe, como é que você vai trabalhar nesse processo se está funcionando para você. São os pactos, né, AIDS? A gente tem que fazer pactos bons primeiro com a gente mesmo, né? Perfeito. Normalmente a gente se boicota nos pactos, né? É o primeiro pacto que a gente erra, né? Você lembrou bem isso. Isso mesmo. Alguém perguntou antes, que foi o Leonardo das mudanças, assim, minha maior preocupação na mudança não era o novo trabalho que eu corri atrás disso, era a minha família. Olha, nós vamos mudar de novo? Não, então, de novo, mas para melhor. O que a gente vai fazer de melhor numa cidade ou outra? E minha esposa, em algum momento, ela falou, olha, eu preciso saber com antecedência, porque isso está atrapalhando meu currículo. Então, se planejado, eu consigo, mas se não... Então, que não teve discussão, teve. A gente tem que também ver esse lado. É importante os pactos. Sem dúvida. Você não é casado ainda, né, Zé? Não sou, então, mas com relação ao filho, realmente eu não sei como vai balancear isso, mas ainda não tenho filho. Mas eu acho assim, veja, de novo, banco existem áreas e áreas. Você está numa área comercial, está numa área que tem uma meta mais agressiva, você tem que dedicar mais, tem que ter mais ownership, dedicar mais, isso faz parte. Mas a partir do momento na sua vida que você decidiu se dedicar mais tempo em outras coisas que são prioridade para você, você consegue migrar para uma área que, vamos dizer assim, não é que a pressão seja menor, não quer dizer que não tenha meta, mas você consegue gerir um projeto que você consegue controlar o seu tempo. Entendeu? Hoje, a minha demanda vem do cliente. Claro. Então, 7 da noite, se ele me ligar, eu tenho que atender. Você está a serviço dele. Eu estou a serviço dele. Então, se você estiver na área de produto, por exemplo, já é diferente, porque o seu cliente são os gerentes comerciais internos do banco, não são os clientes finais do banco. Então, você consegue gerir melhor o seu tempo. Eu acho que isso é um momento da sua vida e a escolha que você vai fazer ao longo da sua carreira dentro do banco. Não é necessariamente todas as áreas são assim. As pessoas que estão com a gente, que vão assistir esse vídeo também, que estão assistindo a gravação,
estão loucas para virar colega de vocês, né? A gente sabe disso, né? O Zang estava falando aqui que há 2, 3 anos atrás ele estava do outro lado do vídeo, ele estava desse lado que vocês estão aí, porque ele estava até relembrando aqui, na hora que ele entrou no estúdio, ele falou que é aqui e tal. O que dá para dizer para esses caras que querem ser colegas de vocês, estão lutando arduamente para chegar lá? Que mensagem a gente pode passar com base na experiência de vocês de trainees? Maurício, eu diria vontade de aprender. Eu vou falar que a gente sempre cria um castelo que a gente não conhece, né? Eu, quando entrei na seguradora, a primeira posição que eu tive foi na seguradora, eu não conhecia muito sobre seguro, eu aprendi muito. Hoje em dia eu estou um pouco distante do processo de seguros, mas foi uma base muito interessante para mim. Então, eu falo isso, venha com a vontade de aprender. A pessoa, às vezes, não está esperando e vai passar para uma área de crédito. Não tinha pensado nisso. Então, venha com vontade de aprender, porque banco, você pensa também, é crédito. Não faz sentido você trabalhar num banco e falar que não quer entender de crédito. Porque eu sou um cara de marketing. De marketing dentro de um banco. Então, todas as outras coisas que envolvem banco, funding, você tem que estar aberto para aprender. Nem que for para depois falar, ok, aprendi o mínimo necessário para ter certeza que não é isso que eu quero, deixa eu mudar. Então, eu acho que essa vontade de aprender ela é importante. Tá? Tem que estar com a cabeça um pouco aberta. Eu vou falar que, se eu for falar da minha trajetória, eu tive que refazer meus planejamentos estratégicos muitas vezes, porque a vida vai te jogando para caminhos que você não esperava no momento anterior. E se você não tiver aberto primeiro para aceitar, ou mesmo para tomar a decisão, opa, não é por aqui, deixa eu dar uma rezinha aqui e ir para o outro lado. Acho que essa transparência, esse pacto contigo, eu acho que é o mais importante. Genial. E vocês, o que dá para falar para esses meninos aí? Bom, eu acho que dedicação, tem ownership. Sendo um trainee, o banco não quer... Se não for trainee, seria qualquer outro funcionário do banco. Se você quer ser um trainee do banco, você tem que fazer algo a mais. Esse a mais pode depender do seu potencial, pode depender da sua dedicação, pode depender do seu background ou algo que você, um expertise que você tem a mais do que os outros. Mas, de qualquer forma, o banco espera você fazer algo a mais, agregue mais valor para o banco. Então, isso não existe uma fórmula mágica. Realmente, eu acho que é ser o dono do negócio. Você tem que entrar no banco achando que o banco faz parte, é um negócio seu, você botou dinheiro nesse negócio e você quer rentabilizar esse negócio. E como você vai fazer isso? Você vai correr atrás, matando os leões e resolvendo as coisas dentro do possível. Obviamente, sempre eticamente correto, fazendo as coisas conforme os valores do banco. Mas, assim, eu acho que é força de vontade, de aprender, de correr atrás, e não desanimar com qualquer desafio que vier na frente. Eu acho que isso são os fatores principais. E eu acho que também tem outra questão de se autoconhecer. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém sabe tudo, mas tem que saber o que você não sabe e como dedicar para saber aquilo. Você não precisa saber tudo a mais que todo mundo, mas aquilo que você acha que precisa melhorar, você tem que correr atrás. E não tem desculpa para isso. Você tem que correr atrás. Genial, cara. Isso é a mensagem, eu acho. Genial. Gente, olha, mais uma vez eu lembro vocês que quem não se inscreveu, inscreva-se. Está aqui o site, hsbc.com.br. Trabalhe no HSBC. As inscrições estão abertas aí até o final dessa semana. Não perca essa oportunidade. Quero agradecer imensamente a presença de vocês dois aqui, o tempo de vocês dois. Obrigado, Edson, pela tua vinda, cara. Muito obrigado, cara. Obrigado. Desculpa as brincadeiras, nós não vamos deportar você, você vai continuar no Brasil. Acostumado com bullying já. Sensacional. Cara, obrigado, Zang. Obrigado. Olha, obrigado vocês que estiveram com a gente. Aproveite, então. Se você pode rever esse vídeo a hora que você quiser. E se você está vendo essa gravação, desfrute aqui da presença dos dois para conhecer um pouco mais o banco. Boa sorte a todos. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até lá.